Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos os textos que são propostos pelo Espírito Santo por meio da Igreja para o nosso crescimento espiritual. Nesse 28º domingo do tempo comum, vem-se falar sobre a grande reunião final, o grande dia em que toda a raça humana se colocará diante do Senhor para prestar conta de suas obras, de sua vida e também para se assentar com o Senhor num banquete, na mesa com o Senhor. Assim como Jesus disse, eis que se assentarão junto à mesa comigo Abraão, Isaque e Jacó. A profecia para o fim do mundo vem falar hoje de uma reunião, de um grande banquete. Tanto Jesus no Evangelho como uma parábola vem falar sobre isso, como a primeira leitura, o profeta Isaías, vem também falar sobre esse grande banquete com grandes iguarias. Mas o que é isso? Será que nós vamos verdadeiramente, no monte, em Jerusalém, nos assentarmos em um grande banquete? Todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que forem salvas, e inclusive algumas que não serão salvas, mas que entrarão nessa festa e depois serão retirados dela. Será que todos irão se sentar em um banquete físico, em uma mesa física temporal, como hoje nós fazemos nos nossos banquetes? Vamos ver se é isso mesmo. Eu gostaria de começar com o profeta messiânico, o profeta Isaías. Isaías capítulo 25, versos do 6 ao 10 diz assim: O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus iluminará para sempre, ou melhor, o Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Então, aqui nós podemos pensar, né? Está falando ali de Jerusalém, está falando dos montes, do monte onde o Senhor fará uma grande reunião, um grande banquete, uma grande festa. Só, meus irmãos, que o Evangelho vem trazer luz para a interpretação desse texto. Porque tudo que a Bíblia fala do Antigo ao Novo Testamento, ela está a falar de Jesus. E quando fala aqui de que Deus montará um banquete, e nesse banquete vai servir grandes iguarias regadas por vinhos finos, aqui está se falando de Cristo. Jesus é quem fará esse banquete. Jesus é quem vai dar essa festa. Só que nós precisamos ler o Antigo Testamento tendo Cristo como chave hermenêutica, tendo o Novo Testamento como, vamos dizer assim, o clareamento do Antigo. E quando muita gente lê esses textos do profeta messiânico, profeta Isaías, começam a pensar no milênio, no milenarismo. Começam a pensar, como os testemunhos de Jeová, em um possível reino de Deus neste mundo.
Segundo alguns estudiosos, Judas pensou isso. Foi por isso que ele traiu Jesus, porque achava que quando Jesus fosse, quando os soldados tentassem pegar Jesus, Jesus iria se rebelar e iria de fato implantar um reino político e social aqui neste mundo. Então muitos esperavam um Jesus político, messiânico, que se assentaria no trono físico de Davi, ou seja, iria reinar em Jerusalém. Só que Jesus traz luz para nós, para o entendimento desses textos do profeta Isaías, com as suas parábolas. E na parábola de hoje, Jesus vai dizer o que de fato é esse banquete que o profeta Isaías falava. Veja o que diz o Evangelho, São Mateus capítulo 22, versos do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Então existe um casamento entre o filho do rei, de Deus Pai, Jesus Cristo. Existe um casamento entre Cristo e a sua igreja. O livro do Apocalipse vai ser concluído com uma frase que é a seguinte: o Espírito e a esposa dizem vem. Aqueles que ouvem, diga vem. E aqueles que têm sede, venham. Então, o livro do Apocalipse é concluído com um casamento entre Cristo e a sua noiva, a igreja. O Antigo Testamento ele se inicia com um casamento também entre Adão e Eva. Adão, uma tipologia, uma imagem de Cristo. Eva, uma imagem, podemos dizer, da mulher, ou melhor, da igreja. Só que essa imagem de Eva, como sendo imagem da igreja, não é a imagem perfeita da igreja. Por isso, em Gênesis capítulo 3, verso 15, vai dizer Deus a Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ou seja, a mulher de Gênesis, que é verdadeiramente figura da igreja, é a Santíssima Virgem Maria, do proto-evangelho, de Gênesis 3,15. A nova Eva. A nova Eva. Ave, ou seja, Eva ao contrário, ou seja, a nova Eva. A nova Eva é a Santíssima Virgem Maria, que é a imagem perfeita da igreja, como está em Apocalipse capítulo 12. Eis que surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Então, a Sagrada Escritura começa com um casamento entre Adão e Eva. Adão imperfeito, figura do novo Adão que é Jesus Cristo. Eva imperfeita, figura da nova Eva, a Santíssima Virgem Maria Imaculada. E o novo Adão e a nova Eva são um sinal visível daquilo que é o matrimônio entre Cristo e a igreja. Maria é a imagem perfeita da igreja. Maria é a imagem perfeita da igreja. E nessa imagem perfeita, vai dizer que o reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. O casamento entre Cristo e a igreja. A igreja imaculada, santa, que o próprio Cristo vai dizer. Vai dizer São Paulo que o próprio Cristo a redime, a alimenta e a mantém firme, fiel, inabalável. Para quê? Para apresentá-la diante de Deus Pai imaculada, como a Santíssima Virgem Maria Imaculada. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei, os convidados aqui, era o povo de Deus. João capítulo 1, a luz veio para os seus, mas os seus preferiram as trevas do que a luz. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas elas não me quiseram ouvir.
Não é bom tirar o pão da boca dos filhos, disse Jesus, para dar aos cachorrinhos. Mas os filhos rejeitaram o pão. E aquela mulher cananeia, a cachorrinha, vai dizer também, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da boca, da mão dos seus donos. Não quiseram. O povo de Israel não quis o Messias. Não aceitou o Messias. Pelo contrário, o crucificaram. Então o rei, Deus Pai, mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados, já foram todos abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor intenção. Aqueles que eram contemporâneos de Cristo não deram a intenção a Cristo. Um foi para o seu campo. Lembra daquela parábola que Jesus conta? E alguém, uma parábola de um banquete também, né? E alguém vai dizer assim: olha, eu comprei algumas juntas de boi e vou experimentá-las. Outro vai dizer: eu comprei um terreno e vou vê-lo. Outros vai dizer: eu fui convidado para uma festa de casamento ou para um casamento, ou eu casei agora e eu não posso ir. Então, um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Aqui já fala dos apóstolos que foram pegos. Não somente os apóstolos, mas os profetas também, que foram pegos, que foram mortos. Isaías, por exemplo, o autor da primeira leitura de hoje, foi partido ao meio. E Jesus continua. O rei, Deus Pai, ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Lembra? Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Por isso eu te digo, não ficará pedra sobre pedra. Ano 70, destruição de Jerusalém, Jerusalém totalmente destruída. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos, ou seja, vai para os mundos pagãos, vai para os pagãos, vai para os ímpios, vai para os incircuncisos, ou seja, para nós que não fazemos parte, vamos assim dizer, da linhagem das 12 tribos de Israel, fisicamente, biologicamente falando, mas fazemos pela fé. Somos filhos de Abraão pela fé. Portanto, ide até as encruzilhadas, ou seja, pelo mundo inteiro, dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Chamaram a todos. Todos Deus chama. Deus não chama somente a mim, Deus não chama somente a você, Deus não chama fulano de tal que é aparentemente bom, porque todos nós somos pecadores. Ele chamou maus e bons, independente. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Todos se apresentarão diante do Senhor. Mas aqui o Senhor traz algo que é extraordinário. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Esse um homem aqui representa todos aqueles que entraram sem o traje de festa. E o que é o traje de festa? O livro do Apocalipse revela para nós. O livro do Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 7, vai dizer assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque se aproxima as núpcias do Cordeiro. Sua esposa, a igreja, está preparada. E está preparada como?
foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Então, aquele homem que se encontra no banquete sem a veste nupcial, como Jesus diz aqui, né? Observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Sem as obras, as boas obras dos santos. Essas são as vestes que foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Então o rei disse, ou melhor, mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Que nós possamos pedir, meus irmãos, a Deus a graça de que Ele mesmo cuide de nós, de que Ele mesmo nos socorra, de que Ele mesmo venha em nosso auxílio. E a oração de coleta da missa deste domingo vai dizer o seguinte: ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se a graça de Deus não nos acompanhar, nós jamais teremos capacidade de fazer o bem que devemos fazer. E o bem que nós fazemos são as boas obras dos santos. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.